Voltei! Pra quem não viu, fiz um vídeo de perguntas e respostas há poucos dias. Achei que tinha muita pergunta sendo respondida e resolvi fazer mais um. Se você não viu o primeiro, clique aqui. O primeiro não, tem um monte, né? Mas o último, então, no caso, né? Vou continuar respondendo agora, por isso que eu tô com a mesma roupa, mesmo batom, tudo igual, porque eu tô gravando os dois de uma vez, apesar de vocês verem dois vídeos diferentes aí, tá bom? Então vamos continuar respondendo essas perguntas. Como imagina lidar caso Alice tenha ciúmes da bebê? Vocês são maravilhosos. Obrigada. Essa pergunta do ciúmes tá aparecendo muito, desde que eu contei que tava grávida e eu não consegui responder ainda, porque na verdade eu não tenho muito o que responder. As pessoas acham que se eu acho que a Alice vai ter ciúmes, eu imagino que vai ter, porque eu acho que ciúmes é um sentimento natural. Ela tinha um espaço ocupado na nossa família que era só dela e que vai ser dividido, porque vem mais um integrante, uma integrante na nossa família. Eu acho que provavelmente pode gerar esse tipo de sentimento. Mas eu não tô muito preocupada com isso. Eu acho que a gente deixar claro pra ela sempre o espaço dela na nossa família e ter tempo pra ela também. Eu acho que isso é uma preocupação que eu já tenho desde que eu descobri que tava grávida. Eu já comecei a pensar que eu talvez sinta falta de poder ficar tanto tempo com a Alice, mas que a gente vai precisar abrir esse espaço nas nossas vidas, tanto o meu tempo com ela, como o tempo do Stiller com ela, como o nosso tempo juntos, pra que ela se sinta acolhida e sinta que, inclusive, falar sobre esse sentimento, que o sentimento é normal também e que ela pode sentir, mas que ela não se sinta desamparada, digamos assim. Então, tipo, não tratar com desdém o que ela estiver sentindo. Mas é isso, assim, eu não tenho nenhum plano prático de, eu vou fazer isso, X, Y, Z, porque eu não sei, eu não fico antecipando, geralmente, esse tipo de coisa que eu nem sei como é que vai acontecer. Quando as coisas estão se apresentando, que eu tento entender e sentir o que tá acontecendo e tomar atitude se for preciso em cima disso. Talvez seja muito tranquilo, talvez não seja tanto, mas eu não gosto de ficar antecipando coisas que eu não tenho muito controle e que podem ser que não aconteçam. Não que não aconteçam ciúmes, mas que não aconteçam situações mais complexas que precisa tomar algum tipo de atitude. Talvez só a maneira que a gente já pretende lidar já seja o suficiente, não sei. Vamos ver na prática. Quando chegar mais perto, eu conto pra vocês. Essa é uma pergunta que aparece bastante também. Se eu vou contratar uma babá pra te ajudar com a bebê e a Alice. Adoro vocês. Obrigada. A gente não pretende contratar babá. Eu falei já numa das respostas que a gente tá pensando em se estruturar para questões de trabalho, coisas que a gente consiga terceirizar, mas os cuidados com a bebê e com a Alice a gente prioriza que seja com a gente. Talvez a gente aumente um pouco a carga horária da Alice na escola, porque ela já tá maiorzinha, assim, já consegue lidar com isso. Não quero deixá-la o dia inteiro ainda, todos os dias, mas eventualmente eu acho que uma outra vez por semana talvez faça sentido. Mas com a bebê a gente quer que os cuidados sejam com a gente mesmo, assim como foi com a Alice. A Alice foi muito mais comigo, porque o Stiller trabalhava fora e eu ficava o dia inteiro com ela. Dessa vez ele consegue dividir mais comigo, né? Mas a gente também tem a Alice, então, né? Eu tô pensando em contratar ajudas para outras atividades, para atividades que eu precise para meu trabalho, para minha produção de conteúdo, para assistência, talvez para e-mail, não sei. Eu tô me preparando para reestruturar isso. Eu ainda tenho alguns meses aí pela frente para eu definir coisas e talvez eu contrate alguém para ajudar na casa, porque casa demanda bastante trabalho, né? Mas eu tô avaliando ainda, não sei como é que seria isso. Aqui não é muito comum as pessoas terem empregadas que venham todo dia, fiquem o dia inteiro, até porque esse é um serviço bem caro aqui, não é super acessível, o salário mínimo é um salário mínimo alto, então é pesado pagar alguém pra ficar o dia inteiro, mas tô pensando em talvez alguma carga horária menor, vir X dias, não sei mesmo, tô aqui falando bem abertamente pra vocês que a gente tá pensando que alguma coisa a gente vai precisar fazer pra organizar nossa rotina, mas talvez a gente espere chegar pra ver como é que tá acontecendo, pra ver como a gente tá conseguindo lidar e dar conta ou não, pra depois decidir isso também. Por enquanto a gente tá só avaliando os nossos cenários. Fala de amamentar estando grávida, ainda vejo tabu sobre isso. Eu postei lá no Insta isso também, mas não veio pra cá, então eu resolvi trazer. Já fiz um vídeo todo contando como é que foi o nosso processo, nosso processo de amamentação. Eu já estava grávida quando eu fiz o vídeo, só não contei, não tinha contado ainda, mas vale tudo que tá. Vou deixar o link do vídeo aqui, quem quiser assistir. Toda hora estão me perguntando ainda, porque acham que eu desmamei ela agora porque eu tô grávida. Não desmamei. A Alice segue mamando eventualmente, só que com essa nossa mudança de rotina, de ela não dormir mais mamando, ela desassociou muito o mamar da rotina dela e ela tá mamando muito menos. Então ela mama uma vez a cada 2 dias, às vezes uma vez por dia. Dificilmente passa de uma vez por dia, assim, é no máximo uma vez por dia. Então às vezes eu acho que agora, hoje, por exemplo, faz uns 2 ou 3 dias que ela não mama. Então a gente tá... Eu acho que dá pra chamar de desmame gradual isso, porque a gente não tá... Eu não tô impedindo ela de mamar, mas eu dei umas
orientadas em alguns momentos. Eu tô sentindo muita dor quando ela mama, desde o início da gravidez. No início ela tava mamando bastante e eu senti mais essa necessidade da gente fazer essa mudança. Se ela não tivesse mudado e continuasse mamando no ritmo que ela mamava antes, talvez eu tivesse feito o processo de desmame. Como a gente reduziu e pra mim ficou confortável, aí tá tudo bem. Ela mamar um pouquinho a cada 2 dias, uma vez por dia, me incomoda, mas não chega a ser uma coisa assim que, nossa, não tô aguentando, sabe? Mas se fosse várias vezes por dia, eu acho que ia me incomodar mais. Comecei a ter bastante dor pra amamentar lá pelas 10 semanas, semana 10 mais ou menos, depois diminuiu, tipo, da semana 10 pra 15, 18, foi muita dor. E aí, como eu já lembrava que a sensibilidade do seio nesse período era mais forte, depois dava uma diminuída, eu pensei, não, é temporário, então tudo bem. Se eu não soubesse disso e eu achasse que ia até o final da gestação, eu já teria talvez pensado em acelerar esse processo. Mas agora diminuiu bastante, então agora eu ainda tenho dor, ainda tenho incômodo, mas não é como tava lá no começo. E o que a pessoa perguntou, na verdade, que eu saí falando do processo todo, mas a pessoa perguntou sobre amamentar grávida e excetuando alguns casos específicos que a pessoa tem risco de algum tipo de risco da gravidez, de parto prematuro, alguma coisa assim, que os médicos recomendam que pare de amamentar. Nos outros casos em que a gravidez corre de maneira normal, não tem problema nenhum. Vocês podem conversar com o médico e confirmar, mas as recomendações de pesquisas de saúde, elas não impedem que a mãe amamente durante a gravidez, inclusive que a amamente continue amamentando depois que o bebê nasce. Não vai faltar leite pro bebê, o corpo é inteligente, ele sabe que quanto mais sucção, mais ele precisa produzir leite. Não faltam nutrientes para a mãe que tá grávida também, a menos que seja, de novo, algum caso específico que a mãe está com deficiência vitamínica, que o médico recomenda, não sei. Para a maioria dos casos em que não há risco, que tá tudo correndo sob controle, não tem problema nenhum. Inclusive, quando eu falei sobre isso outra vez, tiveram mães me falando que foi ótimo ter o filho mais velho amamentando, porque às vezes o pequenininho ainda não sabia mamar direito, começava a empedrar alguma coisa no seio e o mais velho já sabe mamar, então já conseguia fluir melhor o leite, evitava mastite, produção de leite a milhão. Então é isso, gente. Dá pra amamentar grávida, dá pra amamentar depois que o bebê nasce. Muitas pessoas acham, porque antigamente tinha esse mito de que não podia amamentar grávida e tal, e aí segue essa informação sendo repassada, quando pra maioria dos casos isso não é verdade. A variedade de comida do Reino Unido é bem limitada nos restaurantes ou procurei mal? Olha, depende. Você estava procurando comida do Reino Unido, especificamente típica daqui, ou comidas variadas em geral? Então, são duas respostas. Se é a comida do Reino Unido, típica daqui, ela é bem limitada mesmo. Pelo menos até onde eu conheço, assim. São alguns pratos mais típicos. Os restaurantes de comida típica daqui, eles tem sempre os mesmos pratos. Então, é limitado mesmo. Agora, se você tá falando no geral, assim, comidas de restaurante, a variedade é gigantesca. Então, daí, talvez você tenha procurado mal, se foi esse o caso. Porque Londres é uma cidade que tem muita gente do mundo inteiro. E aí, com essa tanto demanda de comida do mundo inteiro também, sabe? Então, isso gera demanda de comida do mundo inteiro também. O pessoal daqui, eu acho que por essa questão da gastronomia do Reino Unido não ser tão rica, o pessoal gosta muito de comer outras culinárias também. Então, tem assim, ó, de todos os lugares do mundo que você possa imaginar, tem opção de restaurante, tem opção de nos supermercados. Tem, às vezes, eu vi que tem um supermercado esses dias aqui perto que era só de comida oriental. E é um supermercado gigantesco de fornecimento de insumos para comida oriental. Restaurantes, então, são infinitos, são de... Não sei nem explicar. Tem de todas as culinárias. Tudo que você quiser provar ou comer, é provável que você encontre. Talvez não encontre um prato específico, mas vai encontrar uma culinária muito parecida ou daquela região que você gostaria de comer. Então, assim, depende. Eu acho que se come muito bem aqui. Quem gosta de sabores diferentes e comidas diferentes. Mas realmente a comida britânica não é grandes coisas. Vocês pretendem fazer algum tipo de chá, tipo chá de fraldas? Não pretendo, não gosto muito. Primeiro que eu tenho um pouco de preguiça de organizar eventos. Eu acho que me dá muito trabalho, aumento ali minha lista de tarefas, de coisas pra fazer, então se alguém organiza por mim, até acho ok. Tipo, aniversário da Alice, teve pessoas organizando pra mim, eu fiquei feliz da vida, porque eu tenho muita preguiça e fico ansiosa querendo fazer uma coisa que eu não sei fazer muito bem, sabe? Então eu já fujo. Eu e o Sheila não casamos, não fizemos festa de casamento, né? Um pouco por causa disso também. Por
outros motivos também. Mas chá de fralda, eu não fiz pra Alice também. Por mais que seja uma coisa super simples de organizar, né? Não é nada demais. Mas eu tenho um pouquinho de preguiça, porque eu sei que tem muita gente que faz com o intuito de ganhar fraldas pra ajudar financeiramente, porque é um custo pesado, especialmente no Brasil. Mas a gente já tinha intuito de usar fraldas de pano na gravidez, quando eu tava grávida da Alice. Eu já não queria que as pessoas me dessem um monte de fralda descartável que eu não pretendia usar. E eu não queria comprar muitas coisas, não queria ter muitas coisas, então eu não vi muito propósito em fazer um evento para as pessoas me darem presente para bebê, entendeu? É tipo isso, sabe? Eu achei que não fazia muito sentido. E é isso, eu sei que tem gente que ama, mas não é muito a minha cara isso. E muito menos fazer aqueles negócios de se pintar e não sei mais o que. Não. Ai, não, gente, não. Não é a minha cara. Eu sei que tem gente que adora, né? Cada um tem seus gostos aí. Mas eu não tem muito a ver comigo, então não pretendo fazer. Tem muitas perguntas que são sobre o sistema de saúde aqui, sobre o atendimento, sobre o que dá direito, o que não dá. E são tantas que eu vou fazer um vídeo contando como é que é o sistema de saúde como um todo e contando como é que é a assistência de gravidez aqui. Aguenta aí, se a tua pergunta foi sobre isso. Hoje você parece ser uma pessoa calma, mas sempre foi assim desde a infância? Sim, sempre foi assim. Já falei, né, que eu era a criancinha boazinha, isso eu sofri muito com esse rótulo com o tempo, mas sempre fui muito calma, desde muito criança. Meus pais sempre falaram que era assim, Morgana faz isso, e eu fazia quietinha, bem tranquila, nunca fui muito estourada ou qualquer coisa assim. Eu sou ansiosa desde, sei lá, talvez, não sei se desde sempre, mas eu sou ansiosa assim de querer fazer coisas, de abraçar muitas coisas pra mim e querer fazer, e acaba me gerando ansiedade. Eu não sou uma pessoa muito irritada, assim, claro que tem coisas que me irritam, que me tiram, tipo, se eu tiver com muita fome, vou ficar irritada, mas o ficar irritada não faz eu sair do sério, ou não faz eu perder o controle, digamos assim. Eu sou irritada, eu consigo perceber que eu tô irritada, eu falo que eu tô irritada, explico pra quem tá ao redor, tô irritada, tipo assim, mas eu não vou explodir com a pessoa por causa disso, eu não vou fazer coisas inconsequentes por causa disso. Eu acho que eu tenho um controle emocional bem grande. Apesar de, obviamente, sentir raiva, sentir irritação, sentir tudo que as pessoas sentem, né? Mas no geral, assim, eu posso dizer que eu sou muito calma porque eu acho que esse controle, assim, consigo ter um controle. E pra muita coisa eu sou muito calma mesmo. Pra muita coisa eu não ligo, não me importo, não acho que vale a minha energia. Então é isso. Essa é uma pergunta boa que sempre fazem, sempre respondo lá no Instagram, mas merecia vir pra cá também. Como você dá conta de tanta coisa? Não dando! Eu não dou conta de tanta coisa, gente. Eu faço muita coisa, eu realizo muita coisa, eu me proponho a fazer muita coisa, mas não quer dizer que eu dê conta de tudo, né? Inclusive, eu acabei de falar há pouco que eu tô sobrecarregado, que eu tô com muita coisa pra fazer. Não sei se foi nesse vídeo ou no que foi antes, mas eu tô sempre com a minha lista de tarefas, assim, ó, tem 30 coisas, eu consigo fazer 3. No dia seguinte eu consigo fazer 2, mas entram mais 5. Então, assim, não dou. O que vocês estão vendo na rede social é uma fraçãozinha do que é a minha vida. Eu me pego nessa cilada também de olhar o Instagram de outras pessoas e pensar, meu Deus, como essa pessoa faz tanto e eu não consigo fazer. E aí eu lembro que eu tô vendo um pedacinho da vida daquela pessoa. E é assim que acontece com vocês estão vendo um pedacinho da minha vida também. Claro, eu acho que eu tô produzindo bastante coisa, mas não é nem perto do que eu gostaria. Às vezes eu tô conseguindo produzir coisas de trabalho, minha casa tá um caos. Às vezes eu não tô conseguindo dar tanta atenção pra Alice quanto eu gostaria. Às vezes eu queria ler um livro, eu não tô conseguindo ler o livro que eu quero porque eu tô fazendo muita coisa de trabalho, por exemplo. Às vezes eu não dou conta de fazer o que eu me propus a fazer do trabalho. O meu WhatsApp, vocês não sabem quantas mensagens que eu não respondi nos últimos tempos. E assim vai indo, assim, eu vou atropelando e fazendo o que é meio urgente. Eu já falei nos outros vídeos, tô precisando reorganizar isso, porque não tá legal, assim, no ritmo que tá. E aí chega uma hora que a gente quer abraçar o mundo. Como eu falei também, a gente cuidar de criança é trabalho de tempo integral e a gente acha que dá pra cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar de vida social, cuidar de trabalho, tudo ao mesmo tempo e querer abraçar o mundo, e não dá. Uma coisa a gente faz um pouquinho, outra coisa a gente faz outra. Então é isso, eu tô tentando chegar num momento que eu preciso terceirizar esses 10 trabalhos ao mesmo tempo que eu faço de tempo integral pra eu conseguir dizer que eu dou conta da parte que me cabe, digamos assim. Porque atualmente eu não estou dando conta porque tá me cabendo quase todas as partes. Então é isso. Mas só pra lembrar de não comparar o pedacinho da vida do outro que você tá vendo com a sua realidade inteira.
Essa pergunta fizeram bastante na caixinha também. Se vem alguém pra nos ajudar, se vai ter alguém pra nos ajudar quando a bebê nascer, se vem alguém da família. Não tá totalmente definido se vem mais pessoas, mas a minha irmã já se dispôs a vir pelo menos pra 3 semanas que ela consegue tirar de férias, pra gente tentar encaixar ali perto das datas que a bebê nascer. Eu não sei se ela vai chegar antes da bebê nascer ou se vai chegar depois, porque é difícil prever, né? Que o bebê aí tem uma margem de 1 mês, mais ou menos, que ela pode nascer, e daí eu não sei se eu compro passagem pra garantir que ela esteja no parto ou pra garantir que ela venha depois do bebê nascer. Então eu acho que a gente vai se programar pra que ela venha quando a bebê já tiver nascido, e aí a gente vai organizar alguma coisa aqui pra como fazer com parto, com amigos ou alguma coisa assim. Não tá totalmente planejado, mas a minha irmã já se dispôs a vir, então ela deve estar com a gente, assim. Se não no parto, ali nos primeiros dias, no primeiro mês, assim, umas 3 semanas, ela deve ficar aqui com a gente. Que eu acho que é o período mais crítico, assim, pelo que eu senti, que eu lembro quando a Alice nasceu. Acho que até as coisas se ajeitarem, a gente entender como é que é a nossa nova rotina com uma nova criança, eu acho que deve ser o momento mais crítico. Talvez venha alguma outra pessoa da família, talvez meu pai, minha sogra, não sei. A gente vai organizar ainda com eles, mas pelo menos assim pro comecinho a minha irmã deve vir aqui, ainda bem. Na época que a Alice nasceu, a minha sogra veio, mas aconteceu esse detalhe que eu comentei, né? Ela veio quando eu completei 40 semanas, que a ideia era ela vir pra quando nascesse, só que a Alice nasceu com 42 semanas, então ela ficou 2 semanas aqui sem a Alice ter nascido, e aí eu ainda fiquei 4 dias no hospital, 4 ou 5 dias no hospital. Ela ficaria 3 semanas também, então a gente foi pra casa e ela só ficou 3 dias na nossa casa depois que a Alice nasceu. Então acabou que não foi muito útil, assim, pro período, acabou ficando só eu e o Schiller, né? Por isso que às vezes até pergunto, eu falo, não, sempre foi só eu e ele, porque foram 3 dias praticamente, né? Então é isso, assim, eu espero que dessa vez a gente tenha um pouco mais de sorte nessa logística que a gente vai organizar. Não dá pra deixar pra comprar passagem de última hora, ela precisa organizar a agenda dela, a gente precisa comprar passagem também com alguma antecedência, então a gente vai ter que dar um chute aí de como vão ser as datas pra ver o que acontece. Mas fico bem tranquila sabendo que vai ter alguém pra dar atenção pra Alice especialmente, sabe? Porque eu e o Schiller talvez vamos estar muito envolvidos e sobrecarregados, e a Alice é apaixonada pela Dinda dela, né? Então acho que vai ser bem bom se tudo der certo, como a gente tá planejando. No Tate Modern você mostrou um livro com fotos suas. Pode falar sobre esse reconhecimento? Verdade, né? Eu mostrei rapidamente aqui no vídeo que a gente tava no Tate, porque tava lá pra vender. E o livro é esse aqui, ó, pra quem não viu o vídeo. Vou contar um pouquinho pra vocês como é que surgiu. Então, foi início de 2021. Foi antes da gente explodir nas redes sociais e ser bastante conhecido. Então, ninguém me conhecia ainda, praticamente ninguém não, né? Mas pouca gente me conhecia. Especialmente aqui, né? Porque meu público sempre foi mais brasileiros por causa do português. Eu compartilhava as coisas em português. E, na verdade, foi por causa do meu trabalho de fotografia que tava no meu site. Meu site sempre teve em inglês também. E eu compartilhei as fotos que eu fiz no meu site. Eu imagino que tenha sido no meu site, né? Nunca perguntei pra curadora de onde ela me encontrou. Mas eu compartilhei no meu site fotos que eu fiz do lockdown em casa. Porque a gente ficou trancada dentro de casa. Eu tinha uma bebezinha. Eu não tinha como trabalhar. Naquele período eu fiquei um bom tempo sem poder fotografar. Me gerava muita inspiração a gente dentro de casa com ela. E eu acabava fotografando bastante. Acabei compartilhando bastante. Eu mandei essas fotos, uma seleção dessas fotos, para um concurso de fotografia uma vez. E eu fui premiada no concurso de fotografia e postei no meu site. Fui premiada no concurso de fotografia com as minhas fotos do lockdown. E coloquei as fotos lá. E aí, o que aconteceu? A curadora do Museu de Londres estava preparando esse livro aqui, que é um projeto para mostrar visão de diversos fotógrafos sobre o lockdown em Londres. E ela viu meu trabalho. Imagino que tenha sido assim que ela me descobriu, tá? Ela descobriu meu trabalho e entrou em contato comigo, me convidando para ser uma dessas fotógrafas que fez parte desse livro sobre o lockdown. As outras fotos dos outros fotógrafos são sobre temas totalmente diferentes. O meu que foca assim em família dentro de casa. Os outros são sobre alguns outros projetos, às vezes a cidade super vazia, às vezes outras coisas que trouxeram sentimentos para eles durante esse período. E ficou um livro incrível. O livro é maravilhoso, assim. Quando eu peguei o livro na mão e fui olhar as fotos dos outros fotógrafos, uau, tá legal mesmo. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou colocar na tela as fotos que foram pro livro. Eu acho que é mais fácil de ver do que eu mostrar aqui pra vocês. Mas ó, aqui tem a minha página, então, que daí tem as fotos aqui que eu fiz, um pouco sobre a minha história, como é que foi o processo do lockdown pra mim, sabe? E aí as fotos que eu fiz aqui que estão... Vou colocá-las na tela pra vocês verem direito. Ó, a Alice tendo festinha de aniversário dela de 1 ano
online, né? Que era o que dava. O lockdown aqui foi muito restrito, então a gente não era permitido nem encontrar outras pessoas. Por um período nem ao ar livre a gente podia encontrar outras pessoas, a gente podia sair pra fazer exercício ou pra passear no parque, só. Tava tudo fechado, tava restaurantes fechados e não foi assim por um período curto, foram meses, 6, 8, 10 meses quase, eu acho que seguidos, assim, eu acho que chegou a dar deve ter dado uns 8 meses seguidos. Aí teve o verão que deu uma liberada, depois fechou tudo de novo por mais 6 meses, então foi bem puxado mesmo, assim, a gente ficava full time, assim, dentro de casa, só nós. Vou botar as fotinhos aí. Eu fiquei muito, muito honrada quando veio esse convite. Fiquei, assim, muito... Nossa, foi um reconhecimento de, sei lá, surreal, de outro mundo, assim, né? A curadora do Museu de Londres viu meu trabalho, me convidou. Olha, eu tô na história de Londres agora. Enfim, foi isso aí. Fiquei muito, muito lisonjeada com o convite e fico feliz toda vez que eu entro numa livraria e tá lá o livro, porque ele tá das principais livrarias e que ele sempre tem na seção de arte, ou nos museus também, às vezes tem. Então, muito legal. Acho que é isso, vou parar de responder, porque se eu não parar, eu não vou ter mais assunto para os próximos vídeos, porque eu respondi tanta pergunta nesses 2 últimos vídeos, e ainda deixei algumas para fazer vídeos específicos. Tô faladeira demais. Essas perguntas acabam fazendo eu responder de uma maneira rápida, porque eu sei que tem muitas perguntas para responder, então eu quero que, tipo, conseguir responder o máximo de perguntas possíveis em cada vídeo. Mas eu queria saber se algum assunto eu respondi mais rápido, se vocês queriam que eu falasse mais, se vocês queriam que eu explicasse mais, se ficou sentindo essa necessidade de bater um papo mais profundo. Quando eu sinto isso, que eu tenho mais para falar e não vai caber numa caixinha, assim, numa resposta no meio de tantas outras, eu acabo puxando isso para um vídeo específico, tipo a história do sistema de saúde aqui, tipo a história do vídeo anterior que eu tinha feito sobre a gente se mudar de casa, os preparativos e tal. Mas queria saber de vocês, se tem algum assunto aí que eu falei, que podia falar e tal, e que eu acabei não aprofundando, o que vocês querem que eu aborde aqui, me contem, que daí eu tento preparar vídeos específicos. Às vezes me falta ideias de conteúdo, então, por favor, me ajudem com isso. Que aí, é claro que elaborados tem vídeos que são mais trabalhosos pra elaborar, eu acabo demorando mais, porque precisa mais energia pra fazer isso. Mas se vocês tiverem algum assunto que vocês querem muito, me falem aí, que eu vou botando na listinha. Eu tenho uma listinha lá no meu bloco de notas e vou colocando lá como possíveis assuntos pra gente conversar aqui, tá bom? Então é isso, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!